Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou Carlton Pedro, para você que não me conhece, e falo de Moçambique, em África. Eu sempre gosto de iniciar os meus vídeos desse jeito porque eu sei que cada vídeo mais pessoas novas vêm nesse canal. E se você é novo nesse canal, deixa aqui nos comentários: Carlton, eu sou novo neste canal, tá bom? Já se faz mais de um mês que eu postei aqui um vídeo mostrando como é que está a casa da minha mãe. Para quem não sabe, no início desse ano eu saí para a cidade de Quelimane com o intuito de destruir a casa da minha mãe para construir uma nova. E o pessoal gostou muito desse vídeo. E como eu e a minha mãe não vivemos na mesma cidade, eu estou muito distante, nesse caso estou na capital do país, fica difícil de atualizar o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo. E como eu tenho um sobrinho lá, por vezes ele faz algumas fotos, vídeos, e eu junto tudo isso e venho sempre aqui para poder mostrar para vocês. E desta vez vocês vão se surpreender bastante porque a casa já está quase no final. E no dia de ontem eu pedi o meu sobrinho para poder compartilhar algumas fotos comigo de como é que está a casa. Na verdade ele compartilha, mas eu pedi de uma maneira muito organizada, isso para poder trazer para vocês. Então eu quero que você seja minha companhia no vídeo de hoje, e lá no final do vídeo eu também quero deixar, digamos, um desabafo. Eu acredito que vocês vão entender porque que eu vou desabafar dessa maneira. Porque nesses todos os anos que eu estou aqui no YouTube gravando conteúdo, eu descobri que se alguém te detesta, mesmo que você faça coisa boa, a pessoa sempre vai procurar algo para poder mostrar que te detesta. E se você fizer algo que a pessoa goste, a pessoa nem sequer vai chegar aqui e dizer: Carlton, uau, gostei desse vídeo. Isso que vamos falar também lá no final do vídeo, tá bom? Então assista esse vídeo até o final. Deixe o seu like nesse momento, só para você não se esquecer, por favor. Deixe neste momento. Eu recebi várias fotos do meu sobrinho no dia de ontem. Acabei selecionando aqui algumas para poder compartilhar com vocês. Vamos começar a mostrar a parte exterior da casa, nesse caso a parte de fora. De seguida vamos mostrar as fotos da parte de dentro. E depois dessas fotos vamos fazer um tour mostrando a casa antiga da minha mãe que sobrou lá. De seguida vamos entrar nessa casa nova e mostrar todos os compartimentos para vocês poderem ver. E um detalhe muito importante é que a casa já foi rebocada. A casa já tem chão, já tem janelas, já tem energia. É muita coisa. Então acompanhe até o final, tá bom? Vamos lá começar a primeira foto, que é esta que vocês conseguem ver aqui na tela, né? Não sei se vocês conseguem notar, mas lá já tem um poste. Acho que chamam de postelete, né? Já puxaram fio de energia até a casa da minha mãe. E vocês também conseguem ver que essa parede na direita já foi rebocada. Essa de frente ainda não foi rebocada. Isso porque queremos destruir primeiro essa casa para os pedreiros terem espaço para poder rebocar essa parede de frente. Eu vou fazer questão de deixar algumas fotos de como é que estava a parede antes e como é que está agora, só para vocês conseguirem ver essa pequena diferença. Então começamos desse jeito, com essa imagem muito bonita. A casa já está rebocada, não no 100%, mas na parte interior já está rebocada no 100%. Ainda vou mostrar para vocês neste ângulo, que é um ângulo habitual, né? Quase todas as fotos foram feitas desse ângulo que está aqui. Vocês já conseguem ver que essa parte já está toda rebocada. E no vídeo passado eu falei do mata-fogo, né? Aquele negócio que quando põe a chapa logo segue a chapa nas laterais. Isso ajuda bastante. Quando há uma tempestade, dificilmente as chapas saem. Então o mata-fogo é esse negócio que está nas laterais da casa. Tá vendo lá em cima que engata a chapa e a casa. As janelas já estão colocadas, como vocês conseguem ver nessa imagem. Já tem grades lá na janela para poder nos proteger dos malfeitores por aí. E nesse ângulo já dá para ver que as janelas já estão todas protegidas. E no momento que os pedreiros estavam a fazer o reboque da casa, faltou cimento para poder finalizar essa parte de cima. Estão a ver? Ainda está a ver blocos aí. Então ele vai passar uma outra massa de cimento, toda essa parte de cima, e também vai pôr alguns detalhes lá para poder deixar com um aspecto assim muito bonito, né? Quanto à parte externa da casa, eu não tenho muito o que mostrar, apenas são essas fotos que ele mandou. Então vamos lá entrar na parte interna da casa. Vamos começar a mostrar o banheiro. Vejam só, esse é o banheiro. Eu acho que nessa construção da casa o banheiro será a última coisa que a gente vai atender, porque na casa da minha mãe já tem um banheiro externo, né? Ela ainda vai ficar a usar aquele banheiro externo. Para esse banheiro interno, conseguem ver esse limite que limita a janela para a parte de cima e da parte de baixo. Nós queremos pôr um mosaico aqui para a água não começar a molhar a parede. E também temos que comprar todos os materiais que vão ficar lá dentro do banheiro. E eu conversei com a Jéssica e vimos que sai mais em conta comprar um material aqui na capital do país e mandar lá para a cidade onde está a minha mãe, porque lá
as coisas estão muito caras. E essa outra foto que nós conseguimos ver aqui, esse é o quarto da minha mãe. Como vocês conseguem ver, as janelas já estão todas colocadas. O chão, o detalhe, né? O chão já tem chão, porque no vídeo passado, quando eu mostrei para vocês, era antes de ter chão. E eu informei que a gente já ia montar o chão. Então, já tem chão em toda a casa. Esse é o quarto maior de todos. É o quarto master da minha mãe. É um quarto bem espaçoso, dá para ela organizar algumas coisas lá e ter muito espaço para ela começar a dançar lá, balé, por aí. E essa outra foto que vocês conseguem ver aqui neste momento, essa é a sala. Uma sala também muito grande. E esse quarto é o quarto das visitas. Sempre que receber alguém, já tem um quarto também bem espaçoso. E te salientar que esse é o segundo quarto maior que tem lá na casa da minha mãe. Já tem porta, na verdade, todos os quartos já tem porta. Só que o momento que estava a montar o chão, o carpinteiro teve que tirar as portas porque havia muita sujeira, poderiam sujar as portas por aí. Tem algumas portas que ele deve raspar, ou melhor, deve reduzir a porta, porque quando puser ao chão, a casa subiu mais um bocadinho e a porta vai ficar a raspar o chão. E isso não é bom, isso pode danificar o chão, deixar com marcas. Então ele teve que tirar a porta de alguns quartos para poder diminuir. Desse quarto não tirou porque não havia necessidade. E essa casa tem 4 quartos, 2 quartos bem grandão, um quarto da minha mãe e outro quarto de visita, e tem esses quartos menores, que um é para o meu sobrinho e outro também é para, assim que chegar alguém, né, ter sempre um lugar para poder acomodar a pessoa. Então, esse é o interior do quarto da visita, estão a ver, não tiraram a porta, vocês conseguem ver muito bem que essa porta lá embaixo já está um bocadinho suja e o carpinteiro vai ter que tirar essa porta, raspar toda ela, deixar limpa e passar verniz. E isso ele vai fazer hoje. Ele me ligou faz pouco tempo a informar que vai fazer isso. Como vocês conseguem ver, esse é o corredor, aquele corredor que eu estava a informar. Aqui na direita foi retirada a porta. Vocês conseguem ver que só tem as dobradiças aqui nesta madeira. Então você, quando vai nesse corredor, no lado esquerdo tem o quarto de visita e para lá no fundo, no lado direito, tem uma porta lá no fundo, que é o quarto para os meus sobrinhos também. Então, esta é a sala, como vocês veem, é uma sala bem espaçosa. Tem alguns detalhes ainda para poder acertar. Vocês veem lá no final, nas chapas, tem algumas luzes. Eu não quero que aquelas luzes de sol apareçam. Então, vai se pôr uma massa para poder tapar tudo isso. E além disso, estamos também com o plano de pôr o teto, né, nessa casa, porque por ser uma casa de chapa, então lá dentro pode começar a aquecer muito. Então, vamos pôr um teto, isso para poder impedir com que o calor chegue lá com uma pressão muito forte, né? Até então, como está a casa também está muito fresca. A minha mãe disse que, meu filho, não precisa gastar dinheiro com isso, a casa assim está bem, a casa está muito fresca por conta do chão, por aí. Eu disse, não mãe, com o tempo a gente vai fazer isso, né? Pode não ser agora, né? Nós podemos não colocar o teto agora, né? Com o tempo, vamos organizar, poucos aos poucos. Então, essas são as fotos que o meu sobrinho compartilhou. Na verdade, eram várias fotos, mas eu tentei tirar algumas, só deixar aqui as que estão mais visíveis e que eu consiga explicar de uma maneira muito clara e você conseguir perceber estando aí em casa. E agora, vamos lá ver qual é o vídeo que o meu sobrinho mandou, porque ele mandou um vídeo muito interessante e esse vídeo eu vou pausar um bocadinho também para poder detalhar algumas coisas, só para vocês poderem entender de como é que estão as coisas lá em casa. Então, o vídeo é este aqui. Esse é o bairro da minha mãe, como vocês conseguem ver. Esse todo o corredor para lá em frente são casas e vizinhas, né? E lá está a aquecer bastante. Vamos lá assistir o vídeo. E esta é a entrada da casa da minha mãe. Eu tenho um vizinho que não quer cortar essas bananeiras que vocês conseguem ver aí, né? Então, vamos a isso. E antigamente, estão a ver essas madeiras que estão aqui embaixo? Tinha uma ponte metálica neste lugar aqui, mas algumas pessoas vieram, carregaram essa ponte metálica, preferiram levar e ir vender num ferro velho. Até agora não se sabe onde parou essa ponte. Então, essa é a entrada da casa da minha mãe. Vocês conseguem ver que o quintal foi cercado com chapas. A maior parte dessa chapa que vocês conseguem ver aí, que usaram para poder cercar o quintal, foi as chapas que tiraram na casa anterior, nesse caso, a casa que a gente destruiu. Então acabamos reaproveitando essas chapas para não deitar fora, estão a ver? Quase essa parte de frente toda foi cercada com chapa. Você entra no quintal e se depara com esta casa, você nem imagina que lá na parte de trás estava a construir uma casa, né? Essa casa é a casa antiga da minha mãe, que a gente destruiu a metade, deixamos outra metade para ela poder se esconder, poder dormir nesse caso, né? E em breve também vamos destruir para o quintal ficar mais aberto. Então, essa é a entrada da casa antiga da minha mãe.
Vejam só a casa como está. Está toda bagunçada, tudo de um lado para o outro, por aí. Estão a ver aquele negócio que eu falei para vocês das portas? Estão aqui algumas portas com fechadura, tudo. O carpinteiro tirou as portas e guardou aqui. Isso para evitar sujar as portas. A partir daqui, onde tem essa madeira, o meu sobrinho já está entrando na nova casa. Vejam só, a sala bem espaçosa. Essa porta que está trancada, nós fizemos isso nas correrias, porque isso é uma despensa. Então nós tínhamos que pôr uma porta para poder tirar as coisas importantes que estavam naquela casa antiga, para poder guardar neste lugar. Acredito que foi o primeiro compartimento nós a finalizarmos, né? Foi a despensa, isso para poder guardar algumas coisas da minha mãe. Então esse é o quarto da minha mãe. E aqui quando pintar e a gente pôr o teto lá em cima, vai ficar muito, muito bonito. Tá aqui a porta, e aqui nem foi necessário tirar a porta, né? E aqui tem o banheiro, que eu mostrei também para vocês. Esse é o banheiro. E aqui toda a instalação já foi feita no banheiro, tá bom? Só falta vir implementar as coisinhas aí lá. E o banheiro também ainda não pusemos porta. E esse é o outro quarto, que é o que eu mostrei para vocês, que foi retirada a porta para evitar sujar, por aí. Já tem a instalação, tudo já está funcionando, já tem luz, tudo. Esse é o corredor, onde ele está passando nesse momento. Esse quarto que ele vai abrir à esquerda é o quarto da visita. Vejam só, janelas bem bonitas. Um quarto espaçoso, bonito. O chão já feito. A porta já instalada, que vão raspar daqui a pouco para poder limpar. E esse é o quarto, que é o quarto também um bocadinho pequeno. A janela toda já está aqui, bem organizada. E eu sinto que a casa pode não estar tão tchá neste momento, né? Mas assim que pintar, vai ficar ainda muito bonita. Esse é o corredor. E esta é a sala. Vejam só. Uma sala bem espaçosa. Muito, muito espaçosa. Aqui nesta sala, quando a gente pôr televisão, deixar alguns móveis lá, ainda estamos a providenciar isso, né? Não sei se ainda será nesse ano, por aí, porque a economia também já está a reclamar faz muito tempo. Mas quando a gente organizar a casa, deixar uma geladeira lá no fundo, deixar uma televisão, até algumas pessoas questionavam: Carlton, essa casa não vai ter cozinha? A cozinha nós vamos fazer na parte externa da casa. Quando destruirmos essa casa antiga da minha mãe, vamos fazer uma varanda bem grande e também lá terá uma cozinha. Queremos fazer uma cozinha bem simples, né, que vai estar conectada diretamente com a varanda, onde o pessoal pode ir lá para poder fazer almoço e almoçar, deixar uma mesa bem grande lá. E será muito bom. E é um lugar também muito fresco. Vamos lá continuar com o nosso vídeo. Saindo desta casa principal, entramos na casa antiga. Estão a ver que tem muitas coisas aqui bem baralhadas, mas a dona diz que estão organizadas, né? Porque ela sabe tudo onde está. Então, saindo aqui, lembram-se desse lugar aqui? Essa saída? Eu é que fiz essa saída, né? Eu é que parti essa saída, essa portinha aqui. Eu também é que fiz essa copa. Estão a ver? Copa é esse negócio que está aqui no lado direito. Nós podemos guardar panelas, as nossas louças por aí, né? Então, aqui no lado direito, estão a ver que a casa toda já está rebocada. Estão a ver? O detalhe que nós queremos fazer naquele outro lugar que eu mostrei naquela foto é como esse que está lá em cima. Estão a ver? Fica, parece que tem blocos, mas não, isso o pedreiro é quem fez. Ele é que cortou, fez esse negócio assim meio bonitinho. Sabe, dá uma emoção, né? No início a gente sofreu muito para poder só fazer alicerce dessa casa. O pessoal assistiu aí, tinha muita água neste lugar. Graças a Deus deu tudo certo, né? Estão a ver porque que o pedreiro não rebocou? Estão a ver que essa parede da casa nova e essa parede da casa antiga estão quase juntas. Então ele não tem como rebocar aqui. É por isso que nós estamos a guardar primeiro. Destruirmos essa casa da direita para ter mais espaço aqui para o pedreiro poder fazer o devido reboco. E esse negócio de chapa, aqui onde está entrando meu sobrinho agora, nós também fizemos quando eu estava lá. Isso para ter um lugar para o pessoal quando chega poder sentar. Você vê que tem muitas cadeiras aqui e também funciona como uma cozinha, né? E esse é o quintal da minha mãe, um quintal muito grande. E restou ainda alguns blocos, né? Como vocês conseguem ver aqui. Esse é o nosso poço, onde a gente tira água para fazer banho, por aí. Lavar louça, roupa, por aí. Então, essa é outra parte da casa, né? Como eu disse, essa parte de frente ainda não rebocamos. Isso porque não tem espaço para a gente poder passar e fazer esse devido reboco. E essa parede aqui também já está toda quase rebocada. Só falta naquela parte de cima, né? Que eu também mostrei para vocês no início. Deixa só ele girar a câmera. Estão a ver?
lá em cima, só falta lá só. Então, esse é o vídeo, essa é uma breve atualização que eu tenho para vocês. Eu não sei se a próxima atualização eu vou trazer tão já, eu gostaria de trazer algo mais volumoso, algo mais complexo. Quem sabe eu fazer a atualização estando lá em Quelimane seria algo também muito interessante, né? Mas se Deus permitir, a gente estará lá, né? Para poder fazer essa inauguração e mostrar as coisas para vocês. Estando lá de perto, eu sinto que eu vou detalhar mais, vocês vão entender mais como é que está estruturada esta casa. É uma planta simples. Eu lembro que essa planta eu fiz com a Jéssica, estando aqui em casa, pegamos, rabiscamos e mandamos para o pedreiro. Ele disse, ok, está bem estruturada, ok, só muda aqui, aumenta mais alguns centímetros, altera ali, e no final deu nisso que vocês já acabaram de assistir aqui, né? E aproveitar e agradecer, muito obrigado a todo mundo que acompanha o Carlton Pedro, todo mundo que gosta do Carlton Pedro, que manda energias positivas. Na verdade, nós somos uma família, né? E lá no início do vídeo eu falei que eu queria desabafar, até que não é desabafar, é tentar conversar um bocadinho com vocês, tá bom? É o seguinte, já se faz muito tempo eu fazendo vídeo aqui no YouTube. Com esse todo tempo aprendi muitas coisas. O que eu quero falar aqui não é um desabafo, mas é algo que eu trago só pra gente poder conversar, tá? Neste nosso mundo que é a internet, se alguém não gosta de si, mesmo que você faça algo bom, essa pessoa nunca vai parar para te elogiar, mas sim procurar um detalhe mínimo num determinado vídeo para dizer, Carlton, você errou nisso. Se você gravar um vídeo, por exemplo, de 20 minutos fazendo uma receita de feijão, e ao decorrer do vídeo, se você leva, por exemplo, a concha que você está mexendo o feijão, bate na mão e prova o feijão, a pessoa esquece que assistiu 20 minutos de um vídeo muito bonito, simplesmente vai lá, isso é anti-higiênico, por que você está pondo a concha na sua mão? Por aí. É nisso que eu estou a falar. O pessoal, mesmo que você faça algo bom, se a pessoa não gosta de si, sempre vai procurar um mínimo detalhe para te criticar. Vamos dar um exemplo concreto. Há 2 anos atrás, muitas pessoas vinham aqui e criticavam Carlton Pedro. Carlton, por que você não constrói a casa da sua mãe? Você está vivendo uma vida assim, deixou a sua mãe na miséria, como se a pessoa vivesse com a minha mãe, como se a pessoa soubesse o que acontece, a relação que eu tenho com a minha mãe por aí. Mas o Carlton, sempre gentil, comentava, ou melhor, respondia a essa pessoa, tenha calma, tudo acontece no seu devido tempo. E mal sabia a pessoa que Carlton Pedro já estava a fazer uma reserva de algum valor para poder construir a casa da mãe. E no início da obra da casa da minha mãe, quando a gente estava a fazer alicerce, vocês conseguiram notar que foi um tempo chuvoso por aí, a mesma pessoa vinha e criticava, essa casa vai cair, essa casa vai rachar, essa casa não vai prestar, você está a despachar a casa da sua mãe, por aí. Como se eu tivesse muito dinheiro e decidi deitar naquela água. O tempo passou, a mesma pessoa viu que, uau, nada do que ele falou aconteceu, a casa já subiu, a casa está nesse ponto que está agora. Sinto que essa mesma pessoa agora está a procurar alguma coisa para poder comentar. Não é que eu ligo muito para esses comentários, claro, são várias pessoas que comentam aqui, várias pessoas que comentam coisas boas, então eu só trago essa reflexão só para a pessoa que sempre comenta isso. Eu sei que está assistindo o vídeo, porque eu sinto que a pessoa assiste o vídeo até o final, porque muitas coisas que essa pessoa comenta coisa que está no final do vídeo, então eu sinto que a pessoa assiste o vídeo até o final. Eu tenho que agradecer por isso, né? E isso que eu estou a falar não é só de uma pessoa, acredito que são 2 ou 3. Se vocês soubessem, aqui no YouTube, eu como administrador do canal, que controlo o canal, eu consigo filtrar algumas mensagens, ver quais são as mensagens que tal fulano mandou, quando é que mandou, se eu decido apagar ou continuar por aí. Então essas pessoas são pessoas que já tem lá como pessoas filtradas. Eu poderia muito bem bloquear essas pessoas, pedindo com que as pessoas comentem aqui no vídeo, mas eu não vou fazer isso. Esse é um canal aberto, está disponível para todos. Eu conversei ontem com um amigo sobre esse assunto. Ele disse, Carlton, se essa pessoa comenta assim, é porque ele está a ver você a prosperar e ele não quer que você prospere. Eu parei e refleti, eu disse que sim, ele pode ter razão. Então fica difícil você educar uma pessoa grande, né? A pessoa sempre se vê na razão. E se dependesse dessas pessoas, eu acho que eu nem estaria aqui. Então, uma dica que eu dou para você que assistiu esse vídeo até o final: primeiro, não faça as coisas porque as pessoas estão a dizer para você fazer, não. Faça primeiro o que o teu instinto diz para você fazer. Se der errado, aí você vai entender, a culpa foi minha, eu é que tirei essa decisão. Mais do que alguém vir e dizer, você fazer dar errado e você pensar, por que não fiz o que eu pensei? Se você tem um projeto, tem algo que queira fazer, se você não quer tornar esse projeto algo público,
não disponibilize para as pessoas, não avise as pessoas, simplesmente faça. E se eu trago aqui algumas coisas, são coisas, digamos, privadas, coisas que eu não poderia mostrar para vocês, é porque vocês fazem parte da minha família. Vocês estão aqui, vocês se inscreveram para poder acompanhar a rotina do Carlton Pedro. Eu poderia muito bem ir lá construir a casa da minha mãe, finalizar e não mostrar isso aqui no canal. E vocês nem sequer saberiam, mas eu faço isso porque eu sinto que eu tenho um compromisso com vocês. Vocês se inscreveram para assistir o Carlton Pedro, então eu só tenho de agradecer, muito obrigado. E também aproveitar e desejar prosperidade para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.